hoje é quinta, né? Quinta. Então vamos lá. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta-feira. 6 dias. Faltando para a grande final. A gigantesca final da Copa do Brasil. Flamengo e Corinthians. Primeiro jogo em Itaquera, próxima quarta-feira, 21h30. Há 6 dias da final, os dois times vêm de empates. O Juventude recebeu o Corinthians 2-2. E ontem no Maracanã, Flamengo e Internacional empataram 0-0. O Flamengo jogou de início com um time considerado a força máxima. Qual empate preocupa mais, hein? Que a gente estava falando aqui em termos de resultados, que isso sempre ajuda, ganhar é sempre bom, está chegando a hora da decisão, mas as duas torcidas, Flamengo e Corinthians, esperavam vitórias que não vieram empates. Qual resultado preocupou mais, na opinião de vocês? Pensando na final da Copa do Brasil. Acho incomparáveis os jogos. Esse jogo aí não teve gols, mas foi bom de ver. Bom jogo. Teve chances, várias oportunidades. Se você olhar as estatísticas daí, 5, 6, 7 chutes no gol, assim, ó. O goleiro aí foi. O goleiro do Inter é bom, hein? O Kehler, hein? Bom goleiro. Ele foi destaque aí, olha lá, cabeçada e tal. Bom goleiro. Agora, não entrou a bola, preocupa, não sei o quê, mas aí deu jogo. Deu jogo. O Corinthians e Juventude deu sono, é outra história. Não, foi muito ruim. O Corinthians teve 2 erros individuais horrorosos que permitiram os gols do Juventude. E basta olhar a entrevista do Vitor Pereira, a preocupação que ele ficou com falta de foco, de vontade, de tudo, marasmo. Como diria o nosso amigo de férias Pascoal, tiriça, sabe? Uma tiriça. Fala aquela tiriça que o Pascoal gosta de falar. Uma preguiça de jogar danada. Esse aí não tiveram preguiça não. Não funcionou, não deu certo, aí tem muito mérito. Os momentos foram bons, né, não, presidente? e muito mérito do time do Mano, pô. O Inter também jogou. O Flamengo jogou errado. Eu vi atentamente ontem, antes de assistir o Rodrigo do Linha, eu vi lá acho que foi no próprio Linha, o Dorival falando, né? Enfim, a gente errou, jogou muito pelo meio, podia jogar um pouco mais pelos lados. Nosso time não fez transição. O Flamengo deu 40 cruzamentos. Olha lá, pois então. É um abuso, um exagero. Mas enfim, olha lá, bicicleta, tentou. Não foi um jogo ruim. Não é aquele jogo que você fala, vou dormir, desligar a televisão. Não, você Faltou o gol, né? Faltou o gol. Não entrou lá na casinha. Não entrou na casinha, mas podia ter sido 2-2 ou ter vitória para um lado ou para o outro, porque o Inter também deu umas boas espetadas, principalmente no primeiro tempo, principalmente. Então, assim, é claro que em termos de quem vai disputar uma decisão e tal, o corintiano deve estar mais preocupado com o desânimo. E é evidente que o Vitor Pereira vai ter que mudar isso. O desânimo que deu assistindo o Corinthians contra o Juventude. Foi um time muito apático. Vamos ver o que vai fazer contra o Atlético, porque o Corinthians também não tem um time reserva, ao contrário do Flamengo, que pode botar 11 reservas e ter muita qualidade em campo. O Corinthians tem que mesclar. Aí eu acho que vai ser aquele negócio de administrar minutagens Mudando a pergunta, há 6 dias da final, como estão Flamengo e Corinthians? O estágio que eles se encontram na reta final desse primeiro jogo decisivo, hein? Assim, o Flamengo, a gente já sabe o time titular que joga. É só ver o condicionamento ou a parte clínica. O problema que o Arrascaeta tem, mas provavelmente não vai jogar contra o Cuiabá. Não joga. Agora totalmente resguardado. Ele é todo time, né? Será o time reserva. Todo time, só a banheirinha de gelo. Isso. Recuperação total. É isso aí. O único titular que vai jogar é o Santos. Mas é o goleiro, né? O goleiro é até bom jogar mesmo. Então, eu acredito, assim, que não tem surpresa na escalação. Mas ainda respondendo o tema, eu acho que o empate do Flamengo não preocupa em nada, porque ele jogou contra o vice colocado do campeonato, Sim. que é um time bem arrumadinho do Mano, e que ele dominou. Jogou melhor, teve as melhores chances. Faz parte do jogo, a bola não entrou contra o bom time do Internacional. E o goleiro foi eleito o melhor jogador em campo. Bom goleiro, Kehler. O do Corinthians não é nem o resultado, é a entrega do time, porque o treinador reclamou. O Vitor Pereira reclamou do interesse, da entrega, da dinâmica, da aplicação, que aí você
pensando que precisa de muito disso para enfrentar o Flamengo, aí como vai ser esse Corinthians? Porque eu acredito que vai ser totalmente diferente essa atitude que teve contra o Juventude. Então, eu acho que também não vai influenciar lá. Mas vai influenciar porque ele joga contra o Atlético Paranaense e ele vai ter que mesclar. Ele não vai poder deixar todo mundo de fora visando só o jogo do Flamengo. Sim. Porque, ao contrário do Flamengo, o Flamengo contra o Cuiabá, com o time alternativo, é favorito para ganhar. E se manter na briga ali pela Libertadores no Brasileiro. O Corinthians não pode dar muito essa brecha, não. Porque se ele não ganha... O Flamengo ainda tem a chance da Libertadores. Tem. Para Tem mais uma também chance. jogar a próxima Libertadores. Sim. O Corinthians tem a Copa do Brasil e o Brasileirão. Só que a Copa do Brasil ele não é o favorito. Sim. Porque ele decide no Maracanã. Ele vai depender muito do primeiro jogo. Então, essa é a minha dúvida do Corinthians, como ele monta, administra no jogo contra o Atlético Paranaense, que é jogo duro. O Atlético vem com força máxima. E, ao mesmo tempo, ele não pode desgastar esse time, porque na quarta-feira ele tem um jogo... O jogo. O jogo do Corinthians é o do Flamengo também. Mas o do Corinthians é o da quarta. Tem que fazer o resultado Ele tem que fazer o resultado aqui. É isso aí. E o Dorival, ele falou sobre isso, né, Fabrício da Fiel? Sobre o empate de ontem no Maracanã, a diferença do jogo de ontem, empate com o Internacional e as finais que vem por aí. Diga, Dorival! Os jogos com Atlético e Corinthians, eu acredito que serão completamente diferentes. Para mim, não servem não como um vestibular. Mas eu não tenho dúvidas que a nossa equipe também estará ainda mais e melhor preparada para esses dois momentos, para esses desafios. O Corinthians é uma bela equipe, joga, procura também propor, e o Atlético tem uma outra característica que se assemelha muito à forma como o Inter joga. Mas é natural que cada partida tenha uma história e cada momento, cada situação, tudo aquilo que aconteça nos 5, 10, 15 iniciais, pode mudar todo esse contexto, né? De uma equipe marcar muito bem e, de repente, tomando um gol, fazendo um gol, ter que se expor ou defender ainda mais. Então, tudo isso aí vai muito daquilo que será esse momento inicial, né? E aí, Rodrigo Bueno? Olha, eu sou do time que eu acho que esse 0-0, que foi muito bom, Flamengo e Inter, mas é sim vestibular para a final da Libertadores. Porque, vamos lembrar, o furacão do Filipão foi, né, para o Maracanã e travou o Flamengo. Tomou um sufoco, o Flamengo jogou melhor, criou chances, mas saiu lá vivo, né? Um jogo até parecido. O Flamengo criou muita chance e não fez o gol. O Mano citou o Mourinho. Criou até mais contra o Atlético, né? Verdade. O Mano Menezes citou o meu querido Mourinho e falou assim, na Europa o Mourinho estaciona ônibus, todo mundo acha bonito. Ele falando assim, que ele meio que estacionou um ônibus no Maracanã. Tinha hora que era linha de 5, o Dorival falou que era até linha de 6 em algum momento, mas ele travou, jogou, postou em contragolpe, até teve uma outra chance no primeiro tempo, né? Aliás, vazou um áudio ali, numa conversa, o Davi Luiz elogiando o Pedro Henrique, né? Do Inter. Falou assim, nossa, que jogador bom, tal, não sei o quê. Mas então, o Inter e o Atlético Paranaense têm características parecidas, tem técnicos gaúchos com alguma mentalidade semelhante, que é o Mano, né? E o Filipão, não estou fazendo que eles só são retranqueiros, não é isso? Sim. Mas eles sabem do poderio do Flamengo, e especialmente nesses jogos no Maracanã, os dois foram lá e seguraram. Tomando pressão, jogando pior, mas saíram satisfeitos felizes, né? Com o empate. Então, eu falei aqui, o Flamengo cruzou 40 bolas nessa partida. Foi demais. 11 foram de escanteio. Não conseguia entrar, cruzou, né? Quando um time supera 30 cruzamentos numa partida, é demais, é excesso. Né? Já passa a ser meio desespero, chuveirinho e tal. Então, isso facilitou um pouco o trabalho da defesa do Inter ali. O Pedro é centroavante, não é por isso que tem que ficar jogando bola toda hora. E o Flamengo é um time que joga de forma muito centralizada. E as estratégias, você obriga esse time a ter que abrir, né? Jogar pelos lados. Então, eu acho que o Dorival vai ter que usar esse confronto do Inter também como uma forma de tentar furar uma retranca, que é o que eu imagino que vai acontecer no final da Libertadores. O jogo do Corinthians é outra história. O Corinthians é muita questão psicológica. Foi frustrante o empate, teve falha individual. Então é uma coisa que, digamos, é mais fácil de você corrigir, ter mais foco, mais atenção, mais concentração. E é claro que uma final da Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians, o jogador vai estar muito mais ligado, muito mais concentrado do que num jogo que... Isso nem muito pré-eleição, hein? Já está pensando nisso, né? Já motiva. O Dorival fala sobre as diferenças dos jogos, João, assim...
Porque ele chega até no momento a induzir mesmo assim, que o Corinthians vai atacar o Flamengo, ainda mais fazendo, porque são 2 jogos e um na casa do Corinthians. Sim. Completamente diferente de ser um jogo só para decidir ainda fora. É diferente. Sim. Aí o Filipão pode botar a tática que quiser, ele vai pôr a dele e tal, mas vai decidir ali. No caso do jogo contra o Corinthians, ele vai ser atacado. É o que se espera aqui, né, que o Vitor Pereira faça. Porque se o Vitor Pereira ficar em casa, como disse o Zinho, o jogo do Corinthians é esse primeiro, o principal. Então, ele tem que, pelo menos, tentar vencer mesmo, tem que ir para cima. Então, são características completamente diferentes. Mas, sem dúvida, o jogo de Caxias preocupa mais do que ontem. O Pedro Henrique foi elogiado pelo Douglas, né? Do Davi Luiz. Pelo Davi Luiz. Quem não gostou muito do Pedro Henrique foi o Rodinei. O Rodinei não gostou. Ele foi para cima, ele deu uma trabalheira pro Rodinei. Danada. Lembra quando antes você sair de férias... E com toda a razão naquela ocasião, nós levantamos uma bola aqui, que o Mauro Naves trouxe, e com razão, repito, né? Qual lateral direito, naquele momento, brasileiro estava jogando mais que o Rodinei? E nós chegamos à conclusão que não. O Rodinei, a torcida do Flamengo voltou a criticá-lo, porque ele realmente, nos últimos jogos, ele acabou caindo de produção em relação àquela fase. Mas ele voltou a ficar na mira da galera, da nação rubro-negra, que você conhece como poucos. Bastante. Você conhece bem lá a turma. Bastante, né? Foram 16 anos. 470 jogos. Pois é. E quantos títulos? 8 títulos? 8 títulos, perfeito. E a galera voltou a pegar aí no pé do Rodinei. Não acho legal. Não acho bom. O Rodinei, ele, em muitos jogos, foi decisivo nesse elenco de grandes estrelas. E aí, quando um momento não é bom, ele é o escolhido. O Pedro perdeu o gol ontem. O Gabigol perdeu o gol ontem. Sim. O Everton Ribeiro não fez um jogo espetacular. O Felipe Luiz jogou de intermediária em intermediária. O Rodinei não marcou bem. Mérito do Pedro. Inclusive foi elogiado pelo Davi Luiz e nós aqui estamos elogiando esse garoto. É bom jogador, sim. Tanto é que ele ganhou a posição no Inter. É o jogo dele. E tem aquela coisa dos treinadores olharem para o adversário e estudarem, e o Mano faz muito bem isso, e sabe que, olha, joga em cima dele para que ele se preocupe com você e não saia para o apoio, porque é ele a válvula de escape do Flamengo pelo lado direito. O Flamengo não tem pelo lado esquerdo o lateral que vai lá no fundo. Quem faz isso, às vezes, saindo, que está fazendo esse sistema de jogo do Dorival, é o João Gomes. Sim. Que sai por ali. Ou a Arrascaeta que cai ali. Ou o Gabigol que está com liberdade de movimentação, porque o Pedro fica mais centralizado. Mas o jogador que é o El Avion, como o segundo Vidal. que foi fundamental e que nós elogiamos, inclusive eu falei, Tite, nessa convocação aí, se o Daniel não vai e tal, dá uma testada aí. Agora, um jogo que o cara não vai bem, onde o time do Internacional estacionou o ônibus e marcou, e o jogador mais ofensivo, agudo, é o do lado dele, e que num jogo tem o sucesso de ganhar os duelos. Aí só o Rodinei eu acho exagerado. Ô Fabrício da Fiel, já prepara aí para a semana que vem, hein? Mas já vamos antecipar aqui rapidamente. Duelo interessante quarta-feira em Itaquera. Roger Guedes está jogando bem, hein? Sim. Já para aquecer. Roger Guedes está bem. É mais novo que o Pedro Henrique. E vai cair em cima ali do Rodinei. 2 minutos para acabar, mas não, Rodinei, esse duelo promete, hein? Esse Pedro Henrique, assim, né, tão desconhecido e não tão bem, né? Já rodou o mundo todo, tem 32 anos e agora tá aparecendo. Você vê, os caras saem cedo daqui, vai embora, o Dorival pediu no Flamengo, hein? Vai ter esse duelo. Não, ele é bom jogador, ele vai para cima. Agora, Dorival, Rodinei contra Roger Guedes, hein? Você acha que jogará o Rodinei? Jogará o Rodinei. Hein? Não, jogará o Rodinei. Depois da pressão de ontem, a pergunta era até por que o Varela não vai jogar. Mas o Varela não está nem inscrito na Copa do Brasil. Eu acho que a dúvida é em relação ao time de sábado, quem jogará, Mateuzinho ou Varela, né? Pois é. Mas em relação à quarta-feira, até pela linha de trabalho do Dorival, por uma coerência, ele foi o cara que resgatou o Rodinei. Voltar de férias, vai ter tanto duelo. Eu acho que vai ser o Rodinei contra Rodinei, Renato Augusto com a Arrascaeta. Roger Guedes contra Rodinei. Eu vou tirar férias de novo. Vai ser difícil. Estamos preparando vários duelos. Agora, esse aí, até pelo assunto ser o Rodinei, é interessante. Roger Guedes contra Rodinei. Teremos isso, hein?
Quarta-feira Já teve na Libertadores, né? já teve na E o Libertadores. Rodinei engoliu o Roger Guedes. Mas o Roger Agora, Guedes o Roger não estava Guedes, num bom momento, né? Sem dúvida. Como o Yuri Alberto também Não está estava no num outro bom momento. momento, E agora está. Agora está. O Renato Augusto está num bom momento. Tem o Veras jogando bem. E o Rodinei Corinthians- estava num momento melhor lá também. É outro jogo, é outro jogo. É o jogo, né? O jogo, hein? Tá com saudade, presidente. Pode se preparar, hein? Que semana que vem promete, hein?